Então, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós estamos dando sequência à nossa discussão sobre os 4 milênios da história de Israel, né? Nós estamos tentando compreender um pouco, ainda que numa visão panorâmica, o estabelecimento dessa cultura no mundo, né? Desde as suas origens de 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Por volta do século XIX antes de Cristo, e todos os principais processos de transformações que ocorrem na antiguidade e também agora na contemporaneidade, né? Nós estamos tentando compreender através do texto do Fritz Pincus, que é um rabino judeu naturalizado em São Paulo, que veio para o Brasil na década de 40, fugindo da perseguição nazista na Alemanha, e se estabeleceu ali na USP. E o propósito dele é tentar propagar a cultura hebraica através da literatura. Ele é especialista em literatura hebraica e história das religiões. Ele é um rabino mais progressista, portanto, que tem um diálogo interreligioso e não é um cara radical, né? E o texto dele, que foi produzido em 69, se não me engano, 4 milênios de existência judaica, ele dividiu em 4 ciclos de discussão principal, conforme nós vimos, né? Na semana passada nós terminamos o primeiro ciclo, onde nós vimos esse período do estabelecimento dos patriarcas, por volta do século XIX a.C., até o fim do cativeiro babilônico, 538 a.C. Aí nós vimos as principais transformações que ocorreram desde a cultura patriarcal, o período dos hebreus no Egito, o seu percurso no deserto, como o início da formação identitária de Israel, né? A ideia de um Israel enquanto povo é forjado na tradição do Êxodo, que inclusive vocês estão estudando na revista da Escola Dominical sobre isso. E nós vimos também a formação do reino, né? No século X a.C., a divisão do reino, e a partir da divisão do reino nós vimos também a dialética entre os profetas e o rei, né? O ministério dos profetas já surge no início da monarquia, e é interessante que o ministério dos profetas também vai terminar já no cativeiro babilônico, fim do cativeiro babilônico, né? Nós já não teremos mais ministério dos profetas, assim, pelo menos na narrativa bíblica. Teremos João o Batista como representante dos últimos profetas, né? Malaquias ali também, mas todos ali na porta do cativeiro babilônico, né? Enfim. Bom, e hoje nós vamos começar a falar um pouco do período helenístico, tá? Que é o período helenístico e o período romano sacerdotal. É fundamental a gente discutir isso, porque esse é o segundo ciclo. É o segundo ciclo. Agora a gente começa o segundo ciclo da discussão dele. Inicia-se, portanto, com o retorno dos hebreus da Babilônia, que vão se estabelecer ali na Palestina, sob a liderança de Neemias, de Esdras, de Zorobabel. Aí temos que agora o que nós chamamos de teologia do segundo templo. Agora o judaísmo tem toda, paz do Senhor, meu irmão. O judaísmo ele vai sofrer algumas transformações por conta desse novo modelo de organização de nação.
É preciso agora escrever uma Constituição. Nós discutimos que no século X, lá no início da monarquia, já começa a nascer uma tradição escrita do Êxodo. O Êxodo já existe, os ensinamentos do Êxodo, né? As experiências do Êxodo já existem desde Moisés. Todo o arcabouço de ensinamento da lei mosaica já está ali introjetado no coração e na memória do povo. Tem todo, irmão. No coração e na memória do povo, desde o período da peregrinação no deserto. Mas não existe uma tradição escrita na experiência do deserto. Nós vimos que aquela tradição, ela era oral. No século X começa a se redigir algumas tradições escritas, mas ainda não tem as fronteiras literárias do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Número, Deuteronômio. Esses livros vão ser formatados de forma compartimentada depois do cativeiro babilônico. Que agora você tem uma nação que voltou do exílio, e aí que vai começar a se redigir o que a gente conhece hoje como Torá. Tá? A Torá, ela é escrita da volta do cativeiro babilônico até o segundo século. Tá? Portanto, do século VI até o século III a.C., que nós teremos a escrita da Torá, enquanto literatura ali, com os 5 livros. Tá, gente? Então não foi Moisés que deu o nome de Levítico? Não. Não foram. Foram os mestres rabinos. Mas então não foi Moisés que é o autor? É, Moisés que é o autor. Tudo que está lá foi Moisés que disse. Né? Jesus é o autor dos evangelhos? Ele é o autor dos discursos? Sim. Mas foi Jesus que deu o nome de Mateus, Marcos, Lucas, João? Não. Mas ele é o autor de tudo que está escrito ali? É ele que proferiu? Sim. Da mesma coisa Moisés. Moisés é ele que estabeleceu aqui, são tantos capítulos para Êxodo, são tantos capítulos para Levítico, Não foi Moisés que assim o fez. Tá? É preciso ter isso bem claro na nossa mente. Essas divisões literárias de 5 livros marcando o Pentateuco, ele é construído depois do cativeiro babilônico. Essa tradição que vem da tradição mosaica, o grande legislador de Israel é transformado em literatura de 5 livros depois do cativeiro babilônico. Está claro até aqui? É o ciclo de institucionalização da lei como Constituição Nacional. É preciso você demarcar essas literaturas, né? O Gênesis é para entender, como o próprio nome já diz, a origem dos antepassados dos hebreus. Ali estão os primeiros antepassados dos hebreus. Desde os primeiros seres humanos, escolhe uma linhagem desses primeiros seres humanos até chegar a Abraão, e de Abraão vai surgir a nação. Né? Abraão é descendente de Sete. Porque Sete, filho de Adão e Eva. Abraão vem desse tronco aí de Sete, até chegar a Noé, e assim de Noé até chegar a Terá. Terá vai gerar Abraão, e assim por diante. Então, essa é a ideia do Gênesis. Mostrar, como a própria palavra já diz, Gênesis, início, genealogia, né? A ideia do Gênesis é essa. O Êxodo, ele é escrito como uma literatura, justamente como o próprio nome já sugere, o livramento de Deus, o Êxodo, a retirada do Egito. E Levítico, como o próprio nome também já sugere, é o livro das leis, que é aplicada pelos levitas. O sacerdote é da tribo de Levi. O sinédrio é composto, né? Não, sinédrio não. Mas o sacerdote é da tribo de Levi. Então daí os levitas. Então toda a vida
O livro de Levítico é o livro mais importante da Torá para a organização civil, fiscal, penal da nação de Israel. É o livro das leis, então. É o livro das leis. Tá? Então é aqui que tem que se estabelecer essas literaturas. É o ciclo da institucionalização da lei como Constituição Nacional. Agora nós temos um novo reino. Embora Israel nunca mais foi livre depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais foi autônomo. Tá? A autonomia de Israel pela primeira vez é agora, depois de 1949. De 538 a.C., que é a liberdade deles para se estabelecer na Palestina, até 1949, Israel nunca... 1949, após a Segunda Guerra Mundial. 538 aqui, né, que é o retorno deles, fim do cativeiro babilônico, tá? Ou fim do cativeiro persa, melhor dizendo, né? 1948 ou 49? Oi? Termina a Segunda Guerra? 48, mas aí lá o Oswaldo Aranha vai dar o voto de Minerva em 1949, né? Então, que vai aprovar a criação do Estado de Israel na Palestina em 1949, tá? Então, é o ciclo da institucionalização da lei como Constituição Nacional, da confrontação entre o judaísmo e o helenismo, eu vou explicar isso mais à frente, e do surgimento das seitas religiosas internas. É nesse período que vai surgir os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotas, o movimento dos macabeus, tudo surge nesse período aqui. E é da gênesis também do cristianismo. Nesse arco aqui, de 538 a 70, né, nas primeiras décadas depois de Cristo, é que vai surgir também os primeiros movimentos do cristianismo. Então esse segundo ciclo é um ciclo muito importante para a gente compreender, sobretudo, a fé cristã. Não tem como compreender a fé cristã sem compreender a teologia judaica do segundo templo. Tá? Bom, pastor, então assim, só deixa eu passar isso aí. Até a libertação do cativeiro então babilônico, eles não tinham nada de escrita. Era tudo na mente dos anciãos, dos mestres. Não. Não tinha escrito. Tinha documentos escritos sobre os ensinamentos de Deus. A gente já tem desde ali por volta do século X, quando começa a monarquia ali, se estabelece a monarquia a partir, sobretudo, de Davi, já tem uma preocupação das leis, tá? Porque o sacerdócio tem que ensinar o povo, né? É Davi que vai institucionalizar o ofício do sacerdote como uma espécie de funcionário da monarquia, né? Os dízimos passam pela monarquia para sustentar o sacerdote. Então, ali começa. Já tem essas leis escritas, mas elas são fragmentadas. Elas não estão compartimentadas em uma literatura com fronteiras literárias. Aqui começa o Gênesis e aqui termina o Gênesis, aqui começa o Êxodo, aqui termina o Êxodo. Essa separação em 5 livros desses ensinamentos é depois do cativeiro babilônico, né? Tanto que a gente vai ler alguns textos na própria Bíblia, o povo meditando na lei, né? A lei sendo lida de fato, inclusive. Tá? Teve um período lá da reforma do rei Josias que eles acharam um livro. Acharam o livro, né? E quando Josias vai fazer uma grande reforma a partir daquele livro, ou seja, não tinha, esse livro ele não era uma cultura introjetada, nem mesmo na monarquia. Era desprezado pela monarquia. Estava mais na cultura do cotidiano comum do povo, né? A monarquia nem consultava o livro, até que nos dias de Josias encontraram um livro lá, e Josias vai implantar uma grande reforma lá em Israel. Tá? Lá no período dos reis. A gente vai encontrar
Agora, a Torá, enquanto 5 livros bem divididos, como literatura, é do século V até o segundo século que ela vai se formar, depois do cativeiro babilônico. No segundo século ela já está bem definida. No segundo século a gente já tem até a Septuaginta, que é criada em Alexandria, a versão em grego, para os irmãos judeus que de fala grega que precisavam conhecer a lei também. Tá? Então, Alexandre, o encontro cultural. Vocês sabem que Alexandre o Grande, né, depois das guerras ali dos gregos contra os medos, né, as guerras médicas, da Grécia contra os persas, depois que os gregos expulsam os persas de lá, no século IV a.C., Alexandre o Grande, que é ali da Macedônia, ele vai dominar todo o mundo grego. E do mundo grego, ele vai expandir todo o seu império, desde ali da Macedônia até o rio Indo, né, lá na Antiguidade. Da Macedônia até o rio Indo. É o maior império da Antiguidade. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Não, eu tenho aqui da Palestina, não tenho um mapa da Europa. Enfim. Desde a Península Balcânica até o rio Indo, que faz fronteira da Índia, né? Desde da Europa Oriental até o rio Indo, então pegando toda a Mesopotâmia também, era do Império de Alexandre. E Alexandre, que ao dominar a Grécia, ele vai se apaixonar pela cultura grega, né? E ele vai expandir a cultura grega pelo mundo antigo. Alexandre, inclusive, o professor, o educador de Alexandre, desde a infância até ele chegar ao trono, praticamente foi Aristóteles. Aristóteles foi o educador de Alexandre. Então essa cultura vai se expandir pelo mundo antigo. E depois que Alexandre vir a falecer, muito jovem ainda, os irmãos sabem que o império vai ser dividido. E aqui na Palestina, por volta do segundo século já, vai ser dominada pela Síria, um representante da cultura grega, um monarca da cultura grega que está governando a Síria ali, e a Síria, a Palestina pertencia à Síria. Quem governa é Antíoco, com a alcunha Epifânio, né? Antíoco Epifânio. E já no século II, a Palestina também está introjetada de culturas gregas. Você vai encontrar histórias até de sacerdotes participando de maratonas nu, né? Implantação de maratonas na Palestina, na Judéia. Então vai surgir um movimento de purificação ou de renascimento da cultura judaica no segundo século. Então, a partir de 332, a conquista da Palestina por Alexandre Magno insere o mundo judaico no contexto helenístico. A gente fala helenístico, quando a gente fala de helenístico ou cultura helênica, nós estamos nos referindo à cultura grega, tá? Porque os gregos também eram chamados de helênicos, promovendo um intercâmbio intenso de culturas orientais e gregas. É por isso que os judeus de Alexandria, agora já são de fala grega, né? Isso é importante também, gente. Existem diversas diásporas que vão acontecendo na antiguidade. Muitos judeus da Palestina vão fugindo na época de perseguição, se espalhando pelo mundo afora. Então, muitas comunidades judaicas desde a antiguidade já havia se estabelecido em Alexandria. Alexandria, nesse período aqui por volta de 250, era a capital do Egito, né? Uma cidade fundada inclusive em homenagem a Alexandre, né? Daí o nome Alexandria. É uma das 4 maiores cidades da antiguidade, né? Nos dias de Jesus, Alexandria é uma das 4 maiores cidades da antiguidade. Você tem Roma, você tem Alexandria, Éfeso e Antioquia. São cidades importantes. Alexandria tem uma comunidade muito grande de judeus de fala grega. É lá que vai surgir a tradição da Septuaginta,
onde 70 sábios vão traduzir o Pentateuco do hebraico para o grego para atender às necessidades do desenvolvimento da fé judaica em Alexandria. Tá? Em Alexandria, os alexandrinos, inclusive é interessante, os alexandrinos é que vão fundar a sinagoga dos libertos lá em Jerusalém, que vai perseguir os cristãos, que vai levantar falso testemunho contra Estevão, por exemplo. Estevão é um ex-membro da Assembleia da Sinagoga dos Libertos, que vem aqui de Alexandria. Tá bom, gente? Ou seja, judeus de fala grega. Agora deixa eu até fazer um contraponto, né? Se vocês pegarem ali a institucionalização dos diáconos no capítulo 6 ou 7 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que todos os 7 diáconos, os nomes deles é de origem grega, não é de origem hebraica. Então são judeus helenizados, do mundo helênico, que são convocados para ser diáconos justamente para atender às viúvas prosélitas, dos prosélitos. Estrategicamente os apóstolos fazem isso. A gente não vai escolher diáconos aqui que são nascidos na Judéia para não prolongar o problema. Vamos pegar diáconos que são nascidos fora da Judéia, de preferência de Alexandria, né? Então, ali os primeiros cristãos, já tinham muitos cristãos já no segundo século que era de origem desse mundo helenizado, tá? Por isso que não dá para a gente entender o cristianismo sem antes voltar aqui para o século IV, século III a.C. Então, por volta de 250, surge em Alexandria a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, visando atender os judeus helenizados que já não compreendiam o hebraico. Aqueles descendentes de judeus que se espalharam pelo mundo afora e já não compreendiam o hebraico dos seus antepassados, mas guardavam a fé do judaísmo. Então, para a preservação da fé do judaísmo, ou da tradição judaica, foi criada a Septuaginta, ali na cidade de Alexandria. Alexandria vai se tornar uma potente cidade, tanto da fé hebraica ou da fé judaica, quanto do cristianismo, né? Até os concílios lá de Alexandria, os concílios de Calcedônia, Éfeso, Constantinopla, né? A gente vai ver vários teólogos alexandrinos disputando nesses concílios. É da igreja de Alexandria que vai surgir a igreja dos coptas, por exemplo. Bom, nesse ciclo também, nós vemos a influência grega nos primeiros filósofos judaicos também. Entre a década de 20 e 50, 20 a.C. e 50 depois de Cristo, né, nós temos aqui Filon, né, Filon de Alexandria também, ou Filão de Alexandria, que é um rabino e filósofo hebraico, filósofo judeu, desculpa, né, de fala hebraica, que vai tentar harmonizar a teologia judaica com a filosofia platônica. Aí a gente compreende por que Paulo tem uma teologia tão sofisticada, que ele consegue comunicar-se não só com os judeus, quanto também com o mundo helênico, né? Que ele entra lá no Areópago e conversa com os estoicos e os epicureus e apresenta Jesus para eles com uma linguagem que eles conseguem entender, porque Paulo está também atravessado pela cultura grega, pela cultura helênica, né? Os judeus do primeiro século, grandes filósofos, até mesmo o próprio Flávio Joséfo, ele também faz essa adaptação. Quando você lê a obra do Flávio Joséfo, a história dos hebreus, você percebe na retórica dele uma aproximação muito grande com a filosofia grega. Tá? Gente, não sei se vocês tiveram... Tem uma obra de Aristóteles que é a retórica mesmo,
que se você pegar algumas cartas de Paulo falando sobre as virtudes, você pegar a retórica, as cartas de Paulo falando sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas, né, capítulo 4, capítulo 5, né, você pegar lá o fruto do Espírito é a obra da carne, se comparar com a retórica de Aristóteles, é a mesma coisa que Aristóteles apresenta sobre as virtudes e os vícios. Os vícios como obra da carne e as virtudes como o caráter elevado. Paulo faz muito bem esse contraponto da literatura grega no uso da sua escrita, porque ele está escrevendo para igrejas que são estabelecidas no mundo grego. Bom, então Filão tenta harmonizar a filosofia platônica com a tradição bíblica. Quando eu falo tradição bíblica, gente, eu estou falando a tradição do Pentateuco, tá, gente? Tá? Da Torá. Estou falando da tradição da Torá, né? Essa é a tradição bíblica. É importante a gente ter sempre em mente também que esses irmãos aqui, até a década de 50, não existia Bíblia. A Bíblia que existia era a Torá e as cartas de Paulo. Não tinha nenhum evangelho escrito até pelo menos a década de 70 depois de Cristo. Bom, a resistência dos hebreus. Aqui, ó, no ano 167 a 164, nós temos aqui a revolta dos Macabeus, né? Matatias, que é o primeiro líder que vai organizar esse movimento contra a presença dos gregos ou da cultura grega ali na Judéia, em Israel, tá? Ali está sendo imposto no templo de Israel cultos de adoração ao antigo Epifânio, que queria ser aceito como uma divindade. Onde ele vai profanar o templo, colocar uma estátua de Zeus lá dentro do templo, vai oferecer um sacrifício de porco no altar dos hebreus, né? Os Macabeus, a partir da liderança de Matatias, na década de 60, aqui do segundo século, que vai iniciar esse movimento de guerrilhas organizadas para expulsar os gregos ali da Judéia. Tá? E quem vai dar sequência a esses movimentos de resistência vai ser Judas Macabeus, filho de Matatias. E daí vai ganhar o nome de Macabeus. E depois, os descendentes de Judas Macabeus vão se tornar os sacerdotes, que ao mesmo tempo são líderes religiosos em Israel, também vão ser monarcas, reis. A era dos Macabeus vai terminar com Herodes o Grande, que é um monarca colocado lá por Roma para acabar com a hegemonia dos Macabeus. Herodes o Grande é um representante dos romanos entre os hebreus para acabar com a resistência dos Macabeus. É o que vai fazer um grande acordo com Roma, tá? Então os Macabeus vão liderar uma revolta contra a helenização forçada imposta por Antíoco Epifânio, restaurando o culto judaico no templo e instituindo a festa da Chanuká. A festa da Chanuká é uma festa muito famosa até hoje, preservada por muitas famílias judaicas. Todos os anos, eu não me lembro agora qual é a data, em que eles colocam lá o candelabro cheio de luzes, apagam as luzes e só colocam as luzes das velas, porque Chanuká é a festa das luzes. Ou seja, quando o templo foi iluminado novamente com a fé judaica. Tirou as trevas do helenismo de dentro do templo. Essa é a ideia da Chanuká. Tá? Até hoje é comemorada pelos hebreus, pelos judeus, como a restauração do templo, a restauração do culto no templo. É a festa da Chanuká, comemorar a restauração do culto no templo. Ô gente, o autor está tentando nos mostrar como
a fé judaica, ela teve atrasos e avanços e não foi apagada. Por 4.000 anos, né? O judaísmo vem sofrendo ataques desde a antiguidade até a modernidade e teve retrocessos e avanços e resistiu todos esses retrocessos e avanços e está aí, até hoje. Foi se adaptando, né? Hoje já não se oferece mais sacrifícios, mas tem uma teologia que substitui para preservar toda essa memória. Bom, os fariseus, saduceus, zelotes e essênios vão surgir aqui durante o 1º século antes de Cristo e vai perdurar-se até o 1º século depois de Cristo. Volto a dizer, não tem como compreender o cristianismo sem, sobretudo, essas 3 facções aqui: fariseus, saduceus e essênios. Não tem como compreender o pensamento de Paulo sem saber o que é o fariseísmo. Não tem como conhecer ou compreender de forma teológica e profunda o pensamento de Jesus sem saber quem são os fariseus. Né? Porque Jesus, por mais contraditório que seja, ele era praticamente um fariseu. Ele só não concordava com a hipocrisia dos fariseus. Jesus era um seguidor, um profundo conhecedor dos ensinamentos de Hilel, que era um fariseu extremamente com a moral ilibada, um líder muito importante no 1º século. Tanto que Jesus sempre falava: olha, vocês podem fazer exatamente o que os fariseus ensinam, mas não façam o que eles fazem. Jesus não era contra, Pai, Senhor, meu irmão, Jesus não era contra os ensinamentos dos fariseus. Jesus era contra a hipocrisia dos fariseus. A gente vai ver que nos evangelhos quem são os principais inimigos de Jesus? Os fariseus, não é? Agora, em Atos dos Apóstolos, quem são os principais inimigos dos cristãos? Os saduceus. Porque quem vai perseguir os cristãos são os saduceus, na pessoa de Caifás. Caifás é um saduceu. Os fariseus acreditam na ressurreição. Não tem problema nenhum para Jesus pregar o evangelho nesse sentido. Os saduceus não estão preocupados com Jesus, que Jesus ainda não ressuscitou. Mas de repente aparece um cara lá no capítulo 2, pregando lá em Jerusalém, de que os fariseus, os sacerdotes, o Sinédrio assassinou o Messias. Foram vocês que assassinaram o Messias, mas o Messias ressuscitou no 3º dia. Deus dando prova de que essa pessoa que vocês assassinaram era o Messias. Aí os saduceus vão dar pulo de 2 metros de altura de raiva, porque não acreditam na ressurreição. A ressurreição para os saduceus é uma heresia. Além de chamar a gente de assassino, está pregando a ressurreição aqui, né? Por isso que eles perseguem tanto Paulo, perseguem tanto os apóstolos. Tá? Então, essas nuances a gente só entende quando compreende a teologia de cada um deles. Os essênios é fundamental para a gente entender as práticas do batismo, para a gente entender a vida de João, para a gente entender os documentos de Qumran, que é descoberto ali no Mar Morto, já no século XX, agora. Tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer esses grupos. Então, durante o 1º século, o judaísmo vai se fragmentar em diversos grupos. Os fariseus, que são bastante legalistas, mas ao mesmo tempo são mais populares. Os fariseus é o braço do judaísmo que vai ter o compromisso pedagógico de ensinar a lei para as massas.
embora sejam bastante legalistas, moralistas, conservadores, radicais, mas são eles que conhecem a linguagem das massas, que se aproximam das massas. Os saduceus não, eles são aristocráticos, só estão ali entre os membros dos sumos sacerdotes, dos grandes mestres, que conversam com as autoridades romanas, que recebem os privilégios do Estado romano, que não acreditam na ressurreição, que acreditam em dois Messias, um Messias que viria como libertador religioso e um Messias que viria como libertador militar. Os saduceus, os fariseus não, acreditam apenas em um Messias, acreditam em anjos, acreditam na ressurreição, né? Os saduceus não acreditam em anjos, não acreditam na ressurreição, são mais pragmáticos, acreditam mais na tradição escrita e não dão muita importância para a tradição oral. Os fariseus não, dá importância também à tradição oral. Por isso que a população, as massas, conseguem aprender a lei através da didática dos fariseus. Tá? Os zelotes é um braço da fé judaica de insurreição, é o braço armado, né? Vem da tradição lá dos macabeus. Eles querem restaurar a fé do judaísmo ali na Judéia, mas quer expulsar os romanos da Judéia. Tá? Entenderam? Esses grupos vão surgir aqui. Ó. Esses grupos serão responsáveis pela reconfiguração da fé judaica do segundo tempo. Tá? Os zelotes são revolucionários, os essênios são ascetas, ou seja, são pessoas que vivem reclusas, em comunidades reclusas. Tá? Ascetismo significa reclusão. Tá? Bom, a ética de Hillel. Hillel é um cara que vai nascer... Inclusive, ele é da Babilônia, ele não é um judeu nascido, na Palestina, tá? Ele é da Babilônia, mas ele vai se tornar um grande mestre dos fariseus. É ele que vai sintetizar a máxima de amar o seu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Jesus, quando está falando esses ensinamentos, ele está replicando ensinamentos de Hillel, porque Hillel, é uma frase de Hillel: não faça ao outro o que não queres que te façam, já antecipando a ética cristã. Quando eu dei aula aqui sobre história da igreja, eu até trouxe uma coluna de comparação de afirmações de Hillel com as afirmações de Jesus, que são esculpidas em carrado, iguaizinhas. Bom, os essênios e Qumran. Qumran é um deserto aqui ao sul de Jerusalém, né, gente? Então, cerca de 150 anos antes de Cristo até o ano 68 depois de Cristo, os essênios, eles se organizaram ali em Qumran, vivendo em uma vida comunitária e separada, e é eles que criaram, guardavam essa tradição de banhos rituais, banhos de purificação e de iniciação. João Batista é um dos líderes ali dos essênios. Não é à toa que ele vivia recluso no deserto. Tá? Até uma linha que não é uma afirmação, é uma hipótese de que Jesus, nesse interregno dos seus 12 anos de idade até os seus 30 anos, ele tenha tido uma relação bem próxima com os essênios. Tá? A prática do batismo ela é popularizada pelos essênios. É claro que existe esse ritual entre os judeus, não é uma criação dos essênios, mas os essênios são os que praticavam com mais dedicação esses banhos de rituais e esses banhos de iniciação da fé. Então, eram comunidades separadas ali de Jerusalém, porque para eles a verdadeira fé a Jeová, a verdadeira religião, tinha que se separar de todas essas contaminações, tanto da cultura hebraica,
tanto da cultura helênica quanto do Império Romano. Tá? Então, eles são produtores de textos apocalípticos. A ideia de uma teologia escatológica e apocalipsista é criada pelos essênios. A ideia de que no fim de todas as coisas Deus vai promover um livramento para os hebreus, para os judeus, né? Os essênios tinham muitas literaturas dessas, tá? Então, textos apocalípticos e a expectativa de uma redenção no futuro, como revelam os manuscritos do Mar Morto, que foi descoberto aqui por volta de 1959, ali no deserto de Qumran. Tá? Então, é nesse período aqui, do segundo século antes de Cristo até a década de 70. Por que que os essênios vão até 68? Porque a partir de 68, já às vésperas da opressão do Império Romano, que todo mundo já sabia que de uma hora para outra os romanos iriam entrar em Jerusalém e dizimar boa parte dos hebreus, os essênios já estavam sendo perseguidos também, né? Então eles vão durar até a década de 70, tá? E as literaturas dos essênios são datadas do ano 150 a.C. a 68 depois de Cristo. E elas são guardadas nas cavernas. A maior concentração dessas literaturas são encontradas naquelas grutas, nas cavernas do deserto de Qumran, porque quando eles perceberam que de uma hora para outra eles sofreriam represália do Império Romano, pelo zelo, pelo amor que eles tinham pela lei, eles começaram a esconder suas literaturas e suas bibliotecas nessas cavernas. É por isso que na década de 50, agora do século 20, né, 1950, 1959, a partir de 1957, 59, se eu não me engano, que foram descobertos os escritos do Mar Morto. Alguns pastores lá, criminosamente, por conta da ignorância, assim, se protegendo do frio, queimando o livro do profeta Isaías, Jeremias, para poder acender fogueira, para se proteger. Olha só como que a ignorância é, né? As pessoas destruindo documentos históricos em nome de uma funcionalidade, né? Bom, Jesus e a ruptura. Jesus é o que vai promover uma grande ruptura do judaísmo para criar o cristianismo. A proposta de Jesus não era criar uma nova religião, todo mundo sabe disso, né, gente? Era promover um novo relacionamento do homem com Deus sem abandonar o judaísmo e sem impor o judaísmo para os gentios. Os judeus poderiam preservar o judaísmo, mas ter mais misericórdia do que sacrifício. Essa era a ideia. Jesus devia falar, não sou eu que estou deixando de guardar o sábado. Eu posso caminhar quantos quilômetros que for para socorrer alguém. Mas quem deixa de guardar o sábado são vocês. Quando vocês vão proteger o patrimônio de vocês, vocês caminham tanto tempo que for para buscar a ovelha de vocês cair lá no buraco. Por que então, portanto, que eu não posso libertar essa mulher que está, né, oprimida por um espírito maligno a vida toda, né, quando ele cura aquela mulher encurvada? Não sou eu que estou deixando de obedecer a Deus, porque eu sou o Senhor do sábado. O sábado o homem não foi criado para o sábado, é o sábado que foi criado para o homem. Então, Jesus em nenhum momento, por isso que a Bíblia diz que em tudo ele cumpriu a lei. É Paulo que vai fazer uma nova teologia para trazer os não-judeus para dentro da graça, né? Onde que ele fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, entre 4 e 30 depois de Cristo, né? 4 antes de Cristo, gente. Por que 4 antes de Cristo? Porque 4 antes de Cristo é o ano que Jesus nasceu.
Jesus, parece até contraditório, Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. É porque há um erro lá do calendário gregoriano que depois que descobriram que a contagem está errada, né? Então o nosso calendário estaria 4 anos atrasado nesse sentido, né? É isso que está dizendo aqui, tá? Então entre 4 antes de Cristo a 30 depois de Cristo, Jesus de Nazaré propõe uma renovação de fé baseada na compaixão, na interioridade, sendo posteriormente identificado como Messias por seus seguidores. Nós, seus seguidores, aí inclui-se Leandro Rosa também. Paulo e o cristianismo. Aqui nós estamos falando da ruptura de uma nova religião, que vai criar um novo braço vindo do cristianismo, né? Vindo do judaísmo. É até interessante a gente pensar isso, porque essas religiões são tão conflituosas. O cristianismo, que sai do judaísmo. Hoje, se você for pregar o evangelho lá, se você for em Israel hoje pregar o evangelho em praça pública, com certeza você vai ser hostilizado. Qualquer judeu ortodoxo, ele agride, tem vários vídeos na internet, não de inteligência artificial, não, é de depoimentos e de documentários de cristãos sendo hostilizados por judeus. Gente, judaísmo e cristianismo, que estou falando de judaísmo ortodoxo, né? Existem várias linhas de judaísmo. O autor desse texto aqui, por exemplo, ele é um rabino progressista, que se permite conversar com diversas religiões. Mas o judaísmo ortodoxo é extremamente agressivo com outras religiões. Tá? Então, por que o cristianismo tem, na primeira parte da sua Bíblia, a Torá? Não é? O judaísmo tem a Torá, né? Então, temos a Torá como ponto de elemento de convergência teológica entre o cristianismo e o judaísmo. Se pegarmos também, né, o islamismo, que é criado entre o século VI e o século VII depois de Cristo, tem a Torá mais os ensinamentos de Maomé. Porque essas 3 religiões que têm a mesma fonte de informação teológica são tão conflitantes entre elas. É importante a gente pensar. Aqui nós temos o primeiro passo dissidente do judaísmo, que é o cristianismo. Então, entre 30 e 67 depois de Cristo, porque provavelmente Paulo vai ser decapitado por volta, vai ser morto, martirizado por essa época aqui, né? Paulo vai propagar a fé cristã entre os gentios, desvinculando-se da observância da Torá e estabelecendo a fé em Jesus Cristo como centro da observação teológica. O cristianismo, os evangelhos de Jesus, vai eclipsar a Torá. Jesus Cristo é a representação de tudo, ou a concretização, ou o cumprimento de toda a Torá. Jesus é a coroa da Torá. Jesus mesmo diz, olha, vocês não compreendem as Escrituras, porque vocês ainda não sabem que toda a Escritura de mim testifica, né? Então é Paulo que vai trazer isso, olha. O mais importante de toda a lei, o cumprimento de toda a lei é Jesus. Tudo que não converge em Jesus para Paulo não servia, né? Ele mesmo diz, ó, tudo que não converge em Jesus eu tive que considerar como esterco, né? Todo o meu conhecimento do judaísmo, toda a minha tradição como membro do Sinédrio, eu tive que considerar como esterco para pregar o Evangelho aos gentios. Bom, terminamos, portanto, o primeiro ciclo. O segundo, o terceiro, nós já estamos no terceiro, né? Terceiro. Já no terceiro, já. O terceiro, no caso, é dos movimentos, é da década de 70, Paz do Senhor, tá? Do terceiro é Roma e os movimentos religiosos, né? Bom,
Aí agora, o terceiro, o último momento do terceiro ciclo é esse daqui, até a década de 70. A destruição do segundo templo. Em 70 depois de Cristo, legiões romanas, lideradas pelo generalíssimo Tito, vão impedir algumas insurreições na Palestina contra as forças romanas, lideradas por zelotas, né? Vão destruir o templo de Jerusalém. É no ano 135 que os judeus serão dispersos por todo o mundo, né? O ano 70 é a destruição do templo, mas os judeus serão expulsos mesmo por volta de 135 depois de Cristo, tá? Depois da terceira revolução, tá? Marcando o fim do judaísmo sacerdotal e do judaísmo rabínico. Isso é importante a gente pensar, gente. Agora que não tem templo, para que sacerdote? Como é que os judeus vão organizar a fé deles agora? Se não pode mais sacrificar no templo. Depois da década de 70, os sacrifícios são substituídos por orações, rituais de orações. Tem que reconfigurar toda a liturgia do templo. Tem que reconfigurar a liturgia do templo, porque o templo não existe mais, tá? Marcando o fim do judaísmo sacerdotal e o início do judaísmo rabínico, tá? Agora, os líderes do judaísmo têm que se aproximar mais do povo e popularizar mais ainda uma instituição que foi criada lá no cativeiro babilônico. Que instituição é essa? Quem se lembra? A sinagoga. É aqui que há uma intensificação de criação de sinagoga. Você não tem mais o templo, né? A diáspora judaica. A diáspora judaica é por Bar Kokhba. Bar Kokhba é o nome de um líder, de um rabino, que vai tentar reinstaurar o judaísmo sacerdotal. Vai inclusive tentar formar um sinédrio novamente, de 70 líderes rabínicos. Tá? Vai tentar formar um sinédrio novamente. Só para concluir aqui, gente. E no ano 135, novamente uma legião de romanos vai entrar em Jerusalém e aí sim, vai dizimar e espalhar todos os judeus pelo mundo afora. Do ano 135 para frente, que vai se iniciar a longa diáspora dos judeus, que é o que a gente vai começar a estudar dos judeus espalhados pela Mesopotâmia, os judeus espalhados pela Europa, até 1949. Tá? No segundo momento, a gente vai concluir esse texto hoje. Tá? Depois do nosso cafezinho. Obrigado, cachorro. Então, nós estávamos Então, irmãos, nós estávamos falando do ano 135 depois de Cristo, com a revolta de Bar Kokhba. Bar Kokhba é um líder, um sacerdote judaico que vai liderar uma revolta na Palestina, né? Uma revolta na Judéia, para tentar reconstruir o culto hebraico após a destruição do templo. Expulsar os romanos de lá, criar um novo sinédrio,
restaurar o culto a partir do culto sacerdotal, que havia sido extinto desde a década de 70, mas vai ser violentamente reprimido pelas forças romanas e os judeus serão definitivamente expulsos no ano 135 depois de Cristo, ali da Judéia, da Palestina. E de lá para cá estarão dispersos pelo Império Romano, por todo o território do Império Romano e além do Império Romano também, quando nós entramos pela Idade Média, né? Então nós chamamos de longa diáspora. É importante, o ano 70 é a destruição do templo, mas a diáspora, a longa diáspora é do ano 135 para frente. Nós teremos de fato a expulsão dos judeus da Palestina, da Judéia. E é aqui que começa a maior provação, né? Porque os judeus estiveram em uma diáspora de 70 anos ali na Babilônia, depois sofreram algumas outras diásporas, como nós vimos a partir do avanço dos gregos ali na antiguidade, mas a maior diáspora que os judeus experimentaram é de 135 a 1949, né? É praticamente um milagre, né, gente? Uma nação sem pátria permanecer nação. Pulverizada pelo mundo afora, permanecer nação. Bom, nós sabemos que as descobertas arqueológicas e o texto bíblico. Deixa eu ver se eu estou no slide. Estou aqui no quarto ciclo. O quarto ciclo da arqueologia e continuidade. Agora nós vamos... O que a arqueologia traz para a gente de novidade da história dos hebreus? Até o século XIX nós tínhamos uma visão totalmente diferente de quem eram os hebreus. Até o século XIX a nossa visão que tínhamos sobre os hebreus, a única fonte que tínhamos dos hebreus era exclusivamente ou quase que exclusivamente bíblica. Extra-biblicamente falando, tínhamos os escritos de Flávio José, né? Falando dos judeus. Mas no século XIX temos as descobertas aqui de Tel Lamar, na cidade de Amarna, é a antiga capital do Império Egípcio, né? Que temos ali as comunicações entre o faraó e o seu representante na Palestina, do final do século XV e início do século XIV a.C., né? Nós vimos que o governante da Palestina, o governante de Canaã, pedindo socorro para o faraó Amenófis IV e depois Amenófis III. São essas... Gente, são 360 correspondências. Gente, encontraram no século XIX, né? Ali em 1890, século XIX, cerca de 360 correspondências de Amenófis IV, Amenófis IV e Amenófis III. Esses dois imperadores, esses dois faraós, correspondendo-se com os governantes de Canaã. E o governante de Canaã, é de Amenófis III, né? São 360 correspondências, mas algumas dessas correspondências, sobretudo de Amenófis III, ele pedindo auxílio da administração do faraó para enviar guarnições militares para Canaã, porque os Xabirus estão em várias levas de invasões na Palestina. Ou seja, invadindo as cidades de Canaã, as cidades ali, a cidade de Jericó, né? Ali nós tínhamos uma infinidade de cidades-estados que existiam ali em Canaã, tá, gente? Cidade-estado é uma cidade que tem o seu próprio rei, suas próprias leis, suas próprias moedas.
E essas cidades eram todas vassalas do Egito, pagavam tributos para o Egito. E tinha um governador do Egito representando o Egito lá em Canaã. E é ele que faz essas coisas, esses governadores que têm essas correspondências com Amenófis IV e Amenófis III, do século XV e século XIV a.C. E lá tem várias citações de Amenófis IV respondendo à angústia do governador que está sofrendo várias incursões de migrações, tá? Que a gente fala hoje de ser povos semitas, tá, gente? Que são chamados de Chabirus. Hoje já se sabe que os Chabirus era como os egípcios chamavam os hebreus. Então nós temos uma grande diáspora, ou um grande êxodo, uma grande migração que sai do Egito liderada por Moisés, mas teve diversas outras levas migratórias do Egito também para Canaã. Esse território aqui, olha gente, do século XV ao século X, do século XV ao século X a.C., isso é importante a gente frisar. Do século XV ao século X a.C., do século XV ao século X a.C., todo esse território aqui, o Egito, até aqui a Palestina, até as fronteiras também aqui da Mesopotâmia, todo esse território pertenceu ao Egito. O Israel, quando sai aqui, dessa região aqui, próximo ao delta do Nilo, né, da cidade onde eles estavam mais concentrados na cidade de Gósen, construindo ali a cidade de Ramsés, né? Quando eles estavam aqui, eles estavam no centro administrativo do Império Egípcio. Mas esse território todo pertenceu ao Egito. Tá, eu até coloco isso lá na primeira lição da escola dominical, né? Todo esse território pertencia ao Egito. É um milagre muito grande. Os egípcios não teriam problema algum em continuar perseguindo. Os egípcios conheciam esses territórios na palma da mão. Era deles esses territórios, né? Então, eles saem daqui e vêm para a Palestina, e quando chegam aqui, tem governantes egípcios coletando impostos desses soberanos de Canaã para levar para o Egito. Tá? É disso que nós estamos falando. Então, nós temos aqui, a partir de 1890, um novo olhar para a história dos hebreus, confirmado e enriquecido o entendimento histórico do texto bíblico. Isso também é interessante, né? A gente tem algumas fontes históricas corroborando com a narrativa da Bíblia. A Bíblia, gente, não tem nenhum compromisso de se estabelecer como um documento historiográfico, né? A Bíblia é um documento devocional e teológico para a construção da espiritualidade dos hebreus e dos cristãos. Por isso que é uma bobagem muito grande a gente ficar discutindo com um ateu sobre algumas fragilidades científicas da Bíblia. A Bíblia não tem esse compromisso. A pedagogia da Bíblia é formar uma espiritualidade, um ensinamento moral, espiritual para os judeus e para os cristãos. A fonte da Bíblia é a espiritualidade, né? Se a gente ficar procurando pelo em ovo, é uma maior bobagem. Você pode até eventualmente usar a Bíblia como fonte historiográfica, mas não é o objetivo. O autor da Bíblia, ele não está escrevendo, os autores da Bíblia não estão escrevendo a Bíblia para construir uma tradição científica, é uma tradição teológica e espiritual. É uma bobagem muito grande entrar em debate usando a Bíblia como fonte científica.
É uma bobagem muito grande. Porque aí entraremos em debates na academia, né, sobre química, sobre fontes históricas, sobre a formação do mundo, que a conta não vai fechar. Porque a linguagem de Moisés para falar com o povo, para explicar sobre a criação do mundo, é Moisés falando com um imaginário de 4.000 anos atrás, gente bonita. De 4.000 anos atrás, explicando a criação para um povo de 4.000 anos atrás, que sequer sabe do que Deus, obviamente que Deus é onipresente, onipotente, Ele é sabedor de todas as coisas, mas Ele está falando com um ser humano finito, né? No alvorecer da humanidade, ali é diferente. Hoje nós temos um conhecimento, pelo menos aqui da nossa galáxia, nós já sabemos que a Terra não é o centro do universo, né? A gente já sabe que não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas o imaginário da época era assim. Então, não dá para você pegar, igual muitos conservadores radicais, eu não tenho problema nenhum com conservador, porque é muito importante a gente conservar o que é bom, né? Mas o conservador radical, reacionário, ele traz muito mais prejuízo para a fé do que contribuição para a fé. Então, como já dizia Tomás de Aquino, vamos pelo caminho do meio, pelo caminho do equilíbrio, né? Então, é nesse sentido que, a partir de 1890, a Bíblia, em alguns pontos, vai ganhar uma potência maior. Os manuscritos do Mar Morto também vai trazer novo fôlego para a gente compreender a história de Israel. É isso que o Pincus está dizendo. Essas descobertas são ferramentas importantes para a gente compreender a historicidade de Israel. Israel enquanto uma nação histórica. Tá? 1947, os escritos dos Mar Mortos nos trazem informação de como que era a teologia do segundo século antes de Cristo até o ano 68 depois de Cristo, né? De 150 a 70 depois de Cristo. Contém textos bíblicos sectários que lançam uma nova luz sobre o judaísmo do segundo tempo. Já expliquei para vocês, né? O judaísmo do segundo tempo é, como o próprio nome já sugere, é todo o judaísmo que foi construído após o retorno dos judeus da Babilônia, até a década de 70. Tá? Agora já existe um judaísmo pós-segundo tempo, né? Porque com a destruição do templo você tem que reconfigurar toda a teologia, como a gente já falou. A vida e doutrina dos essênios. Essas descobertas também nos ajudam a compreender como os essênios viviam. Nós já até falamos algumas palhinhas antes. Entre 150 e 68 depois de Cristo. Os essênios viviam em comunidades separadas, com regras rígidas de pureza, pobreza, expectativa apocalíptica. Ô gente, aqui, se a gente pegar os judeus antes do cativeiro babilônico, nós não vamos encontrar nenhuma literatura de vida após a morte. Não vamos encontrar nenhuma promessa literal, como a gente encontra em Joel e Daniel, a segunda parte do profeta Isaías. Nós não vamos encontrar nada no Velho Testamento de vida após a morte, de uma redenção de Deus trazendo um livramento e estabelecendo o seu reino na terra. A gente vai encontrar isso na segunda parte do livro de Isaías e nos livros dos profetas menores, sobretudo aqueles que foram escritos durante a expectativa da invasão dos babilônios e depois da volta dos babilônios, da volta dos hebreus da Babilônia, da Pérsia, né? A segunda parte. Gente, vocês já pararam para fazer um exercício do que é o livro do profeta Daniel? A primeira metade do profeta Daniel é a relação histórica deles vindo da Palestina, não é? As experiências dele com o imperador da Babilônia, da Pérsia, né? As interpretações dos sonhos, e de uma hora para outra Daniel está tendo uns sonhos malucos lá, não é? Não é? Da ressurreição dos justos,
do estabelecimento do reino de Deus, tal, né? Então, são dois momentos. Tem até agora, hoje, os teólogos que trabalham com linguística já sabem que são dois autores de Daniel. Um autor no cativeiro e o outro autor dando sequência à tradição da escrita de Daniel após o cativeiro babilônico. Justamente para responder essas angústias. O profeta, ele não é aquele que necessariamente adivinha o futuro. Ele não é uma mãe de Iná de Jeová. Ele é aquele que traz a resposta de Deus para edificar os corações angustiados no presente. E aquele povo está precisando de uma resposta para as suas angústias. É aí que vai surgir a literatura apocalipsista após o cativeiro babilônico. Tá? Deus é perfeito nesse sentido. Ele vai dando remédio de acordo com a dor. Conforme a dor vai surgindo, ele vai apresentando o remédio. Né? Da mesma forma, quando a gente lê o livro de Apocalipse, é um homem que foi torturado, que está na ilha de Patmos, e está olhando para a Palestina, vendo o templo ser destruído, vendo o Império Romano matar os seus irmãos, expulsando os seus irmãos judeus, matando os seus irmãos cristãos, durante o domínio, perseguição de Nero. Né? Então, o livro de Apocalipse é Jesus se revelando para João, para trazer um bálsamo para a igreja, para os contemporâneos de João. Então, os essênios, eles são autores dessa literatura apocalipsista que a gente vai encontrar nos escritos do Mar Morto, porque Deus está falando com aquele povo que está buscando, está pedindo socorro. Né? E é interessante isso, né? A fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. A fé é a certeza de que mesmo tudo dando errado, a gente não perde a companhia do Senhor. Né? Esse é o maior desafio da fé. A fé é a certeza de que a presença não vai faltar. A fé, o que Deus tem para nos oferecer, que é infalível, é a presença. Isso nunca vai faltar, nunca vai falhar. Mas em algum momento nos faltará muitas coisas. Muitas coisas. Vai nos faltar saúde, vai nos faltar... Nem sempre a fé não é a garantia que tudo vai dar certo, né, gente? Para os essênios deu certo? Né? Todos foram assassinados, né? Para os cristãos que foram materialmente falando, deu certo alguma coisa para os cristãos que estavam sendo perseguidos por Nero? Mas a gente vê os crentes sendo perseguidos, os apóstolos recebendo tantas quarentenas de açoites, depois de Pedro, por exemplo, ter feito aquele belíssimo discurso do templo lá, do aleijado na porta do templo, na porta formosa do templo. Depois que ele é açoitado, a mando dos fariseus, deu tudo errado, o cara ganhou pra caramba, sendo inocente, mas sai glorificando porque não se achava justo de estar sendo penalizado por amor ao Evangelho. A fé é isso, não é o significado de que tudo vai dar certo. Então, quando a gente olha para a história dos hebreus, a gente vê tudo dando errado, gente. E os hebreus ainda guardando a fé. A gente tem que sair dessa infantilidade de oferecer prédicas e pregações, de que tudo vai dar certo, você veio para Deus te dar, você vai levar a sua vitória. Nem sempre, meu cara, você vai para o culto e leva a sua vitória para casa, ou quase nunca. O que você leva é a presença para continuar convivendo com a dor. A presença para continuar convivendo com a dor. Né? O que Deus nunca nos fala é com a sua presença. Agora, nos eximar da dor, nem Jesus eximou-se da dor. Mas eu sei. Oi? É porque a questão é o que é certo, né? Fazer o que é certo. Esse entendimento do que é certo, né?
Que é o olhar do certo aí é um olhar no que é físico, no que é temporal, né? Isso aí. E o certo aí, as bênçãos prometidas são bênçãos espirituais, né? Exatamente. Pedro diz isso, né? Com todas as bênçãos espirituais, né? E aí a gente se apega naquilo que é físico, né? Exatamente. E pastor Renato, e quando eu olho para a história nos ensina a não se apegar apenas nisso, né? Há um momento que Deus vai lhe abençoar, vai te prosperar, obviamente, mas como resultado do seu esforço, da sua fidelidade, enfim. Mas a gente vive um evangelho de uma espiritualidade que é totalmente ao contrário dessa equação da religiosidade hebraica, que é proibido reclamar. Tá ruim, mas não reclama não, irmão. Não é? Você tem que estar sempre rindo, porque se você chorar e reclamar, tudo pode dar errado, mas já está dando errado, por que eu não posso falar que está dando errado? Não é? Pai, está doendo, eu não queria passar por isso, se possível for, eu não queria enfrentar essa dor, né? Mas seja feita a tua vontade. Jesus não foi rindo para a cruz. Jeremias escreveu um livro inteiro só chorando, reclamando, e não perdeu a sua espiritualidade por conta disso. Jó, maldito foi o dia que alguém gritou lá no quarto da minha mãe, ó, o choro dessa criança é de um menino, maldito o dia que ela me recebeu entre as pernas. O cara amaldiçoou o próprio dia que ele nasceu. Né? E a gente tem essa espiritualidade infantil de que a gente tem que estar sempre rindo, mesmo quando tudo está ruim. Peraí, né? Às vezes você tem que encontrar um ombro para você chorar, para você de fato botar para fora, porque isso faz um mal enorme. Né? E aqui a gente vê os essênios chorando, produzindo uma literatura apocalipsista para responder às dores que eles estavam apresentando para Jeová. E essas dores eram honestamente apresentadas. A gente precisa resgatar isso, se permitir sentir a dor. Sentir a dor também é uma etapa do crescimento. Negar a dor pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Negar a dor. Jó não blasfemou, ele simplesmente pôs para fora o que ele estava sentindo. E nessa hora que você põe para fora é que vem a verdadeira consolação do Espírito, né? Ele sabe o que você está sentindo, mas quando você põe para fora, eu creio que move de fato o coração de Deus. Você faz Deus levantar do trono, né, com isso. A influência sobre o cristianismo. O judaísmo traz uma influência profunda, né? Não dá para entender a Santa Ceia sem entender a Páscoa. Não dá para entender o batismo dos cristãos sem entender a espiritualidade dos essênios. Não é? Não dá para entender o sacrifício de Jesus na cruz sem entender todos os arquétipos dos sacrifícios da liturgia hebraica. Então, as práticas éticas e messiânicas dos essênios entre o primeiro século e o primeiro século depois de Cristo, né, influenciaram significativamente o pensamento dos cristãos nascentes, incluindo a linguagem do Sermão da Montanha. Você lê o Sermão da Montanha, várias máximas que Jesus apresenta são máximas que Hillel construiu. Né? Os essênicos seguiam os ensinamentos de Hillel sem a hipocrisia dos fariseus. Os essênios, inclusive, seguiam a lei dos fariseus sem a hipocrisia dos fariseus religiosos. Viviam de fato o que Hillel, que era um grande intérprete da lei, ensinava para as massas, né? Comparações textuais. Quando a gente pega os rolos bíblicos de Qumran, né, das descobertas ali do Mar Morto, redigidos até 1000 anos antes dos manuscritos medievais, isso é sensacional. Isso é sensacional. Gente, isso é lindo demais. Você pega os textos, as versões, pastor Renato, pastor Alexandre, vocês pegam as versões do livro do profeta Isaías, que são produzidas lá no período medieval por rabinos judeus, né? Nós temos versões antigas
mesmo depois de São Jerônimo, que vai transcrever para o latim, na virada do século IV para o século V, quando descobre os textos lá de Qumran, lido pelos essênios no século anterior a Cristo, os textos, inclusive o livro dos profetas mais preservados no escrito do Mar Morto, do profeta Isaías, você compara com a versão medieval, ou seja, século VI, VII, depois de Cristo, está lá praticamente esculpido em Carrara, idêntico. Não há corrupção do texto. Isso traz uma fidelidade enorme, pelo menos, porque o que a gente está lendo na Bíblia não foi corrompido. Nós temos algumas nuances de tradução de um idioma para o outro, que a gente já até discutiu algumas vezes aqui, né? Algumas interpolações, mas no Novo Testamento. Agora, o Velho Testamento, a Torá, ela é preservada praticamente na sua essência, né? Então, permitem comparações precisas que reforçam a fidelidade textual da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, a preservação do texto, depois da década de 70, quando foi feito essas comparações, né, você confere mais legitimidade ao texto. Você não está lidando com qualquer literatura. Você não está lidando. A Bíblia não é mais uma literatura, não é qualquer literatura. A crítica textual e traduções. Bom, entre o século II a.C. e o século IX depois de Cristo, variantes de manuscritos demonstram a evolução linguística e interpretativa do texto sagrado, culminando na fixação massorética, né, que são aqueles textos, as versões finais ali da Torá. Ou seja, a gente pode confiar. O encerramento. E eu encerro a aula também. Vou fazer a chamada, a gente encerra a aula. Né? Não vamos entrar em mais um texto, porque senão vai ficar muita coisa pra gente. Né? Isso aí. Bom, a sobrevivência cultural judaica. Gente, do exílio babilônico, 586, quando Nabucodonosor entra lá, queima o templo, leva os judeus para a Babilônia, até os dias de hoje, o Picos vai nos dizer que o judaísmo sobrevive como cultura e fé centradas na memória, na Torá e na comunidade. Não é só a Torá é o epicentro da preservação da fé hebraica e da cultura hebraica, né? Isso é fundamental também. O que manteve a sobrevivência da cultura hebraica, da nacionalidade hebraica, é a Torá, né, que foi preservada, e também os costumes, os rituais que são preservados, as festas religiosas, o sabá, né, que são preservadas até hoje. E mesmo eles dispersos, um judeu lá na Rússia guardava os mesmos rituais, as mesmas festas, as mesmas datas que um cara aqui no Brasil no século XVI, no Nordeste. Né? Comerciantes que chegaram aqui com os portugueses, fundaram as suas primeiras sinagogas aqui no século XVI em Salvador, guardando as mesmas, tão distantes geograficamente, mas unidos pela mesma cultura. O tamanho, o poder da cultura, dos costumes. Gente, por isso que, pastor Alexandre, a gente está tentando construir uma identidade a partir da liturgia e a partir dos sacramentos, a partir da nossa confissão de fé, justamente para que um membro da IEC lá no Espírito Santo, um membro da IEC lá na América Central, no Japão, né? Lá com o pastor Joaquim, na África Índica, em Moçambique, quando você chega, você consiga identificar alguns elementos que nos unem, né?
É isso que manteve a institucionalidade do judaísmo por mais de 2000 anos viva, sem se perder. A essa identidade a partir da cultura, a partir da memória, a partir dos rituais, a partir da fé. Um povo sem pátria e continuou sendo nação mesmo sem pátria por quase 2000 anos. Isso não é qualquer coisa, né? Desde os tempos do exílio até a contemporaneidade, a esperança na redenção messiânica sustenta o povo hebreu em meio às perseguições e dispersões. Os hebreus, sempre quando aparece um grande líder entre eles, eles já jogam o holofote em cima como se esse fosse o verdadeiro Messias, né? O judeu ortodoxo ainda não se convenceu que eles crucificaram o verdadeiro Messias. Ao longo dos milênios, o judaísmo legou ao mundo o monoteísmo ético. Nós já até discutimos que o monoteísmo dos judeus, do ponto de vista ético, deixa o código de Hammurabi no chinelo. O conceito de justiça universal, a nossa cultura, a nossa ideia de justiça é uma justiça judaico-cristã, aqui no Ocidente. Nós somos herdeiros dessa moral judaico-cristã. E a centralidade da educação, né? A sinagoga é um elemento, uma instituição que preservou a cultura hebraica a partir da educação. O judeu já tem que aprender as primeiras letras, seja no alemão, seja no inglês, seja no russo, seja no português, no francês. Ele tem que aprender a ler e escrever para decorar a lei, né, na sinagoga. Depois disso, durante o período medieval, as leis judaicas, né, a Torá foi traduzida para todas as línguas imagináveis e faladas no mundo, né? Bom, nas próximas aulas, gente, agora eu dei um panorama histórico, porque nós estamos falando de um autor que está escrevendo, ele vai escrever esse texto pela primeira vez em 1969, 10 anos ou 20 anos depois que Israel tornou-se uma nação, em 1969. Agora os nossos textos é de 2020 para cá, onde a gente vai tentar desconstruir essa ideia mítica de que o Israel que está lá hoje é o mesmo Israel de 1000 anos atrás, ou de 2000 anos atrás. Muita gente pensa isso. Que é um problema muito sério. Você defraudar a bandeira de Israel no seu culto, defendendo Israel hoje, como se você estivesse defendendo o Israel do ponto de vista espiritual, mas na prática você está sendo vítima de um discurso político. Né? O Israel de hoje não é o Israel dos dias de Davi. Se a gente for pensar e dar para Israel aquilo que Deus prometeu a Abraão, você vai ter que pegar desde Gaza, que é onde ficavam os filisteus, até a fronteira do Iraque. Tudo para Israel, que é o que Deus prometeu a Abraão. Desde o grande rio, ou desde o mar, né? Desde o que Deus prometeu a Abraão, são as terras desde o Mediterrâneo até a fronteira do Rio Tigre. Aí o que você faz com essas nações todas? Entendeu? O que você faz com todas essas nações, com todos esses países? E para um judeu ortodoxo, radical, ele acredita piamente que é isso. Né? Mas a promessa de Deus é que Israel seja o sacerdócio, seja a imagem de Deus, da misericórdia na terra. Não necessariamente o proprietário de todas essas terras. Isso
O ápice do cumprimento das promessas de Deus para Israel foi no reino de Salomão. A maior amplitude do reino de Israel foi na administração de Salomão. De Salomão para cá, Israel só vacilou. Só vacilou. Israel só se aproximou de um monoteísmo do cativeiro babilônico até os dias de Jesus. Mas nos dias de Jesus eles eram religiosos demais, e Jesus criticava bastante os judeus, né? Amavam eles mesmos, mas rejeitavam os gentios, odiavam os samaritanos, né? Foi aí que Israel começou. E a gente, nos próximos textos, a gente vai ler, são teólogos e especialistas em história da religião e história de Israel, que a gente vai ter um contraponto. A gente vê que esse não é um problema para Pingos, porque Pingos não está vivendo o que a gente está vendo hoje, né? Eu sei que é perfeitamente compreensível a gente olhar para Israel se defendendo do Hamas por conta de 1.700 assassinatos que o Hamas cometeu ali naquela festa rei. Mas é perfeitamente compreensível a gente também ver um morador da faixa de Gaza indignado com Israel, porque já são mais de 80.000 pessoas mortas na faixa de Gaza. A desproporcionalidade é muito grande. É perfeitamente possível a gente compreender Israel mandando mísseis lá no Irã para destruir a fabricação de armas nucleares, né? Mas é perfeitamente compreensível a gente entender a indignidade do Irã, porque essa produção de urânio enriquecido estava monitorado por representantes da ONU, eles estavam cumprindo exatamente o tratado da ONU. E Israel produz também, mas sem nenhuma supervisão da ONU. Né? Então é muito difícil, por isso que eu tenho muito medo de discursos assim acalorados, de você assumir um lado e desprezar o outro. É um exercício muito difícil você tentar compreender todos os lados. O ideal é você olhar de forma racional e não adotar heróis e vilões. Você compreender a angústia de todos os lados. Muito provavelmente, se Jesus estivesse aqui hoje fisicamente, ele estaria não chorando sobre Jerusalém, estaria chorando sobre a faixa de Gaza. Ali seria a Galileia de Jesus, acolhendo aquele povo lá. Então, entender a história de Israel é fundamental para a gente compreender por que tanto ódio que existe entre esses povos, né? Olhar de forma mais responsável e cristã, entender que nós somos cristãos, nós não somos judeus. O cristianismo é uma religião diferente do judaísmo, né? Não dá para a gente ficar estabelecendo festas judaicas nos nossos cultos. Já vi um camarada querendo pregar pregando com kippá, soprando chofar na hora do culto, entrando com a arca do concerto como elemento litúrgico no culto. A gente está acostumado com isso, né? Quando a gente estuda a história de Israel, é para a gente aprender a demarcar o que é a história de Israel, o que é a história do cristianismo, o que é a liturgia judaica, o que é a liturgia cristã. Nos ajuda a ter esse olhar, né? Que é o neopentecostalismo que trouxe esses elementos todos para cá, né? Você vê muitos pastores com aqueles. Qual o nome mesmo? Com kippá e também aquelas estolas, né? Aquelas estolas. Que é um problema, né? Nós temos a obrigação de seguir o mandamento bíblico, orai para que haja paz em Israel. Mas, gente, no olhar carnal, será que é possível estabelecer paz em Israel? Tem algum líder político que vai conseguir? Somente uma intervenção sobrenatural mesmo, né? Só uma intervenção sobrenatural mesmo. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho.